Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos analisar a picardia entre o deputado do PSD, Alexandre Poço, e o deputado do Partido Socialista, João Torres. Mas antes de irmos para o vídeo, subscreva o canal, é grátis, estamos quase a chegar aos 10 mil subscritores, muito obrigado, e coloca um gosto. Se achares interessante, partilha e comenta. Alexandre Poço, tem sido levantada a questão desde ontem sobre o bipartidarismo, se acabou ou não, porque as legislativas pareciam indicar que sim, agora as autárquicas voltam à disputa mais próxima entre PSD e PS. Acha que nas presidenciais vai dar para tirar essa dúvida de vez? Bem, isso é uma eleição diferente, porque não é uma eleição partidária, ou seja, é uma eleição pessoal em que depois os partidos posicionam-se para escolher os candidatos que mais entendem que têm o perfil correto. Agora, é nessa perspectiva, eu não posso deixar de primeiro Sim. constatar o seguinte, por exemplo, o João Torres é uma das personalidades mais conhecidas do Partido Socialista, é um dirigente já bastante conhecido do Partido Socialista, e eu confesso que ainda não percebi a mensagem do Partido Socialista. Ainda esta noite, o PS faz aqui uma comunicação nas redes sociais, não sei se conseguem ver, mas se forem ao Instagram do Partido Socialista conseguem ver, em que faz a decomposição do resultado de câmaras entre o total nacional, câmaras em que foram coligadas e câmaras em que o PS foi coligado e que o PSD foi coligado, colocando aqui, penso eu, como hipótese, que parece que estão a festejar um segundo lugar, o que eu penso que é inédito na história da democracia portuguesa. Eu não chego às avaliações que faz do século, mas eu penso que é inédito na democracia portuguesa. Nós temos o Partido Socialista a festejar um segundo lugar. Ou então, há aqui algo que politicamente é mais relevante, que é se o Partido Socialista desmerece tanto as coligações, provavelmente está a assumir hoje que coligações como a de Alexandre Leitão em Lisboa e outras que o PS fez em alguns centros urbanos foram um verdadeiro desastre político, porque apresentam-se de uma forma ao eleitorado, hoje festejam o segundo lugar, depois começam a bater nas coligações que fizeram. Eu confesso que tenho muita dificuldade em compreender... Eu tenho muita dificuldade em compreender... Nem ninguém em casa percebeu esse raciocínio, mas... É muito simples. Ou o Partido Socialista, com atenção ou o Partido Socialista festeja o segundo lugar que coloca nesta publicação nas suas redes sociais. Eu acho que ninguém em casa percebeu esse exercício. Mas eu não é percebi. Deixa-me perguntar ao João Torres, então, diretamente, se acha que para o PS foi um erro em Lisboa Alexandre Leitão ter ido coligada com o Bloco de Esquerda e com o LIVRE. Ao Alexandre Poço, é muito fácil de compreender. Isso é mais uma jogada de propaganda do Partido Socialista para tentar enganar os seus apoiantes. Como perderam as eleições, agora tentam mostrar que afinal são mais fortes do que o PSD. Felizmente a realidade é outra. O Partido Socialista é especialista nessas jogadas de ludibriar o povo. Os socialistas são os maiores ilusionistas que existem. Em primeiro lugar, deixe-me que lhe diga o seguinte, eu deixo a soberba para o Partido Chega e para o Partido Social Democrata. Nem sequer percebi esta avaliação que agora o Alexandre Poço fez, penso que nem eu nem ninguém em casa, e portanto deixo essa soberba para a direita política do nosso país, para a direita e para a extrema-direita. Relativamente à questão que me coloco, o que quero dizer é que o Partido Socialista está confortável com todas as escolhas e opções políticas que tomou. Agora, há algo que eu acho que é legítimo nós reconhecermos. Sim. Havia um conjunto muito alargado de dirigentes político-partidários, de responsáveis político-partidários, até de alguns comentadores políticos, na sua total liberdade, que ontem gostavam de ter afirmado uma erosão muito grande do Partido Socialista. Uma espécie de relegação do Partido Socialista para um terceiro lugar ou para uma posição secundária na vida política portuguesa. Dificilmente os comentadores quereriam isso, até porque eles são quase todos de esquerda. Agora que o Partido Socialista era o que merecia, era, depois de 8 anos a destruir o país. E essa assunção, essa vontade por parte de muitos dirigentes político-partidários não se verificou e não se confirmou. Isso não significa... Não, eu acho que não foi um erro e acho que o Partido Socialista se sente confortável com as escolhas e opções que fez. E é normal, nós aceitamos os resultados que os habitantes de cada município e de cada freguesia atribuem a cada partido político. Nós somos democratas. O Partido Socialista pode ser democrata. Os dirigentes do Partido Socialista é que já não sei bem. Democrata é aceitar o resultado do povo. E quando vêm falar sobre o Chega que as pessoas que votaram neles são fascistas, xenófobos e racistas, não demonstram nada a ser democratas. Até muito pelo contrário.
no Partido Socialista, e depois, no dia a seguir, não estamos a jogar como se fôssemos crianças, a perceber quem é que ganhou e quem é que perdeu. Nós estamos disponíveis para trabalhar em prol do povo português. Estamos disponíveis. Estamos disponíveis. Isto não é um jogo de crianças. Alexandre, essa conversa é uma conversa de enorme pequenez. Pequenez é aquilo que o Partido Socialista quis passar com a imagem que andou a partilhar por todo o lado. Tentar dar outro sentido aos resultados das eleições. De enorme infantilidade, o Partido Socialista não está a festejar um segundo lugar. Nós já reconhecemos, e eu já o reconheci, que o Partido Socialista perdeu câmaras em relação ao 2021. Não deixa de ser verdade que o contexto das últimas eleições legislativas era um contexto que despertava uma certa curiosidade sobre o número de votos que o Partido Socialista alcançaria na eleição de ontem. E, portanto, esses comentários de arrogância e de soberba que há pouco referi, acho que ficam mal a quem os profere, revelam um espírito democrático muito pequenino. Vindo do socialista, essa dá quase vontade de rir. Realmente dá mesmo vontade de rir. Os socialistas não aceitaram os resultados em 2015. Tiveram de formar uma geringonça para tirar a direita do poder. Rui Rio quis fazer acordos durante vários anos com António Costa. António Costa nunca lhe ligou. Durante 8 anos de governação de António Costa, só ligavam à direita quando era necessário aprovar alguma coisa obrigado na Europa, que os seus amigos de coligação não aceitavam. E agora vêm falar que os outros é que não têm espírito democrata? Estes socialistas são mesmo uma anedota. Qual é o seu ponto de vista sobre isto, João Torres? Bom, eu acho que as eleições presidenciais são eleições com uma matriz diferente. São as únicas eleições em Portugal em que nós votamos num cidadão e não num partido político. E, portanto, eu não vou estabelecer correlações entre os resultados que vierem a ser conhecidos depois da realização das eleições presidenciais. Sobre o bipartidarismo, acabou ou não? Não, repare, o bipartidarismo não está escrito nem na Constituição, nem em nenhum outro instrumento de natureza jurídica. E, portanto, as pessoas em Portugal manifestam-se em cada eleição, votam democraticamente e é fruto das suas escolhas que os mais diferentes órgãos, desde a Assembleia da República às câmaras municipais, têm uma determinada composição. Se me permite só, eu gostava de deixar esta nota que me parece muito importante e é muito frequente este tipo de comentários. Há pouco o Alexandre Poço, quando eu lhe disse que ele tinha um espírito democrático mais pequeno por estar, no fundo, a ter uma certa soberba em relação ao resultado do PSD, disse-me que isso era particularmente inacreditável, o que era particularmente surpreendente, não me recordo da expressão, por vir de um socialista. Eu queria dizer ao Alexandre Poço, olhos nos olhos, e o Alexandre está-me a olhar, o seguinte: o Alexandre Poço tem que dobrar a língua quando fala sobre liberdade e democracia com alguém que pertence a um partido que foi fundado ainda na clandestinidade. O Partido Socialista foi formado na clandestinidade, mas os dirigentes atuais do Partido Socialista não sabem o que são dificuldades. Só sabem viver com o dinheiro do Estado e à custa dos portugueses. João, portanto, sobre liberdade e democracia, nem eu, nem ninguém no Partido Socialista aceita a mais pequena lição, nem de si, nem do seu partido. E é muito importante que nós respeitemos os resultados eleitorais, falemos com empatia em relação aos resultados. Os portugueses decidiram ontem, nós continuaremos a servir, ou no poder ou na oposição, as nossas populações, assim como continuaremos a servir o nosso país. Quer responder, Alexandre Poço? Não, eu não percebo esta afirmação, mas isto é recorrente, o Partido Socialista exibir pergaminhos democráticos face aos outros adversários. O Alexandre disse o contrário. Eu apenas fiz uma constatação óbvia, que é o Partido Socialista está desde ontem à noite a procurar fazer uma decomposição dos resultados eleitorais, dizendo o seguinte: se olharmos às câmaras em que não fomos coligados, até ganhámos as eleições. Ora, eu penso que o Partido Socialista foi coligado na maior Câmara do país. Ou está hoje a admitir que foi um desastre essa coligação? Só porque, por exemplo, ao lado teve uma boa vitória indo com Ricardo Leão, que até foi dizimado por Alexandre Leão durante o seu mandato enquanto Presidente da Câmara de Louros. Aquilo que é uma constatação óbvia, o PSD venceu. Nos últimos 2 anos, todos os atos eleitorais, nós temos vindo a vencer, mas com tranquilidade, com serenidade. O Alexandre fez um comentário sobre democraticidade. Isso não é aceitável, ou uma expressão alternativa vindo de um socialista. Quero dizer que o João Torres falou, eu fiquei calado a ouvir, ele calou-se, eu estou a falar, ele está a interromper, aí está a acontecer. O meu ponto era, o Partido Socialista está desde ontem a tentar partir os resultados eleitorais. Aquilo que eu estou a explicar é, numa eleição autárquica, é natural que os partidos vão coligados com outros partidos.
da sua ala política, que façam entendimentos diferentes. Estas eleições foram um exemplo disso. Ora, o Partido Socialista está à segunda-feira a assumir que foi um erro fazer, por exemplo, uma comunicação em Lisboa. Porque senão não fazia este comentário. Agora, de repente salta para grandes lições de democracia, 25 de Abril e a história da democracia. O Alexandre fez um comentário a propósito de eu ter acusado o Alexandre de ter um espírito democrático mais pequeno. E o Alexandre virou-se para mim neste debate e disse: eu não aceito isso, sobretudo vindo de um socialista. Sim, é verdade. Não é verdade, não. Não é verdade. É isso mesmo. É isso mesmo que eu não lhe admito, entende? Mas esse não é o tema fundamental. O Alexandre está aqui propriamente... Nós quando perdemos. Quer vir aqui, nós perdemos fundo, as autárquicas quer vir aqui com a soberba característica de quem ganha eleições e não sabe aceitar os resultados democráticos. Houve muitas derrotas também do PSD ontem. E chegamos ao fim do vídeo. Resumindo e concluindo, o que Alexandre Poço quis desmontar foi a propaganda socialista. Por mais que João Torres tentasse justificar a imagem que o Partido Socialista colocou a circular nas redes sociais, era mesmo para tentar enganar as pessoas. O PSD foi o vencedor das eleições autárquicas. Isso não tem qualquer tipo de discussão. Se gostaste do vídeo, subscreve o canal para seres notificado quando saírem novos vídeos e coloca um gosto. Se achaste interessante, não te esqueças de partilhar e dar a tua opinião nos comentários. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo.